Amados e queridos irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, eu quero vos cumprimentá-lo a você que nos assiste, a você que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal, na soberana e bendita paz do Senhor. Que esta paz permaneça, continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo sempre. Amados e queridos irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade que nos é dada. Agradeço também a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado, que Deus venha lhe abençoar poderosamente. Queridos irmãos e minhas irmãs, o Salmo 51, o verso 10 e 11 está escrito: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me recuse da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Glória a Deus. Queridos irmãos e minhas irmãs, eu não sei se você já percebeu, já deu para analisar, que de alguns tempos para cá, a Igreja de Deus silenciou. A Igreja de Deus parou, estacionou de uma zona de perigo. O povo que outrora evangelizava parou de evangelizar. O povo que se reunia aos cultos para glorificar a Deus parou de glorificar. O povo que orava, aquele exército de oração, como a gente sente falta, parou de orar. Mas eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, porque em meio à frieza espiritual em que a igreja está vivendo nos últimos dias, ainda existe os remanescentes que não se dobraram, que estão entendendo as astúcias, as artimanhas de Satanás. Tudo que ele quer, meus irmãos, tudo que o diabo quer, tudo que ele pretende, tudo o que ele almeja é colocar uma mordaça na boca da igreja. A igreja hoje está vivendo de movimentos. Esta é a grande verdade. A igreja abre a boca para aplaudir cantor, pregador, mas não abre a boca para orar, para buscar relacionamento com Deus. Isso é grave. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos tomar urgentemente uma decisão, louvado seja o nome do Senhor, uma iniciativa. E como devemos fazer? O profeta Abacuque viveu isso na pele que estamos vivendo hoje. A nação se distanciando de Deus. A nação se corrompendo. E o profeta Abacuque vai aos pés do Senhor e pede ao Senhor uma solução. Louvado seja Deus. A resposta que ele teve foi que ele clamasse pelo avivamento. Meus amados, meus queridos irmãos, é isso que estamos precisando. É isso que eu estou aqui nesta oportunidade para pedir aos meus irmãos. Aqueles que ainda permanecem, aqueles que ainda estão resistindo, vamos urgentemente nos unir.
Vamos urgentemente nos unir, levantarmos um altar, um clamor de oração urgentemente pelo nosso país, pela nossa nação, pela Igreja de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja silenciou. A igreja silenciou. O povo está tão acomodado que perderam de fato o compromisso, meus irmãos, de estar na presença de Deus, de se relacionar com Deus. Hoje a gente vai à igreja o dia que a gente quer. Muitos vão à igreja só dias de eventos, dia de festa na igreja. Cadê o nosso compromisso com a palavra de Deus? Cadê o nosso compromisso com a obra de Deus? Cadê aquele povo que antes era fervoroso? Louvado seja o nome do Senhor. Clamava e Deus atendia. Cadê aquele povo? Para onde eles foram? Louvado seja o nome do Senhor. Será que o corre-corre do dia a dia está tirando o nosso tempo? Está nos cansando? O nosso trabalho do dia a dia está cansando o povo de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Como já lhe disse, outrora, os nossos cultos, as nossas celebrações dos nossos cultos eram cultos avivados. Havia batismo com o Espírito Santo, havia curas divinas, havia renovação. E hoje, cadê? Cadê os sinais que antes a igreja estava vivendo os sinais? Cadê? Isso nos causa tristeza. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que eu estou lhe dizendo, nós precisamos tomar uma decisão urgente. A igreja silenciou. E como eu já lhe disse, eu volto a lhe dizer, o diabo, o Satanás, está querendo colocar uma mordaça na boca da igreja, para que a igreja se cale, para que a igreja não avance. A palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele nos manda despertar. Desperta, tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Você que ainda tem vida, você que ainda tem vida, você que ainda está respirando, louvado seja o nome do Senhor, ainda não morreu, se ponha de pé. Se ponha de pé. Tome uma decisão na vida. Desperte desse sono espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Para que você possa ir atrás em busca daqueles que já estão quase desfalecendo. Essa responsabilidade é nossa. Já que os outros decidiram não mais orar, não mais buscar a Deus, eu e você temos essa responsabilidade. Não vamos deixar que o mundo nos sufoque. Não vamos deixar que o mundo, com as suas estratégias, as suas artimanhas, as suas astúcias, venha calar a nossa voz. A nossa voz é a voz de Cristo aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Veja a oração do salmista. Veja a petição do salmista. Louvado seja o nome do Senhor. Entramos na presença de Deus com sinceridade. Tenhamos mais compromisso. Tenhamos mais pureza. Tenhamos mais fidelidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Não é hora mais de brincar. Não é hora mais de estar batendo palmas, aplaudindo
artistas, cantores gospel, pregador, é hora de nós curvarmos diante do Eterno, diante do soberano Deus. Eu lhe disse no início desta mensagem que a igreja está vivendo de movimento. Por quê? Quando tem louvor, você vê uma igreja animada. Mas no momento da ministração da palavra, cadê a igreja? Cadê os irmãos? Muitos não vão para a igreja, muitos vão para a igreja, meus irmãos. Nem a Bíblia levam mais. Vai como se fosse para qualquer outro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Estão perdendo a reverência, perdendo o temor a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como estava lhe dizendo, a igreja está vivendo ultimamente de aparência da presença de Deus. Essa é a realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o salmista aqui, ele pede a Deus, todos nós sabemos a história do salmista. A história do salmista. Um homem que a Bíblia nos descreve, nos relata, um homem segundo o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que este homem transgrediu, pecou diante de Deus e já não sentia mais a alegria do Espírito Santo na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Não sentia mais o seu coração, não pulsava mais pelas coisas de Deus. Está diferente hoje? Não tem diferença nenhuma, meus irmãos. O pecado está nos esfriando. O pecado está fazendo nós perder o desejo, o prazer de estar na presença de Deus. Eu sei que é forte isso aqui, mas é a realidade que estamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos vivendo distante disso aqui. Ou isso aqui, os nossos olhos não está oculto. Está visível aos nossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o salmista pede a Deus que crie um coração puro, que dê a ele um coração transformado. Coisas que hoje a gente não pede. A gente pede carro, a gente pede dinheiro, a gente pede bens materiais, mas não pede para Deus uma transformação no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é um assunto grave. Louvado seja o nome do Senhor. Então o salmista, sabendo as suas fragilidades, reconhecendo os seus defeitos, reconhecendo, entendendo que ele necessitava da presença do Senhor, que ele precisava mais de Deus na sua vida. Olha a oração dele. Olha o relato dele neste versículo. Olha a petição do salmista. Louvado seja o nome do Senhor. Bom seria se todos nós tivéssemos esta mesma consciência, essa mesma atitude. Louvado seja Deus, de entender e de compreender que nós precisamos nos purificar. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos nos purificar. Hoje as coisas acontecem e faz de conta que nada aconteceu. A gente coloca dentro de uma gaveta, coloca um pano em cima de tudo que acontece ao nosso redor, e o nosso coração vai se enchendo de coisas desagradáveis a Deus. O nosso coração vai acumulando sujeira dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes a gente não entende por que está morrendo. O coração é que nos faz o nosso corpo estar de pé. O nosso corpo se equilibrar. Louvado seja o nome do Senhor. A gente guarda muita sujeira no coração e o coração às vezes não resiste. Não suporta. Louvado seja o nome do Senhor. Então o salmista ele faz um exame da sua própria vida, como disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios 11, 28. Que o ser humano deve se examinar
a si mesmo. O salmista, tendo essa consciência, ele faz um relato a Deus, ele faz uma oração a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mas parou por aí, irmão Lucivaldo? Não. Ele entendia que ele precisava de uma renovação espiritual. A gente está morrendo, irmão, mas a gente não quer se dobrar. A gente não quer se colocar na dependência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente não quer se humilhar perante a Deus. As coisas estão acontecendo e para a gente é normal. Louvado seja o nome do Senhor. Então, e renova dentro de mim. Isso aqui são palavras do salmista. O homem segundo o coração de Deus, como já lhe disse. Palavras dele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, para que eu possa resistir, para que eu possa superar. Louvado seja o nome do Senhor. Para que eu possa permanecer, para que eu possa continuar na sua presença, me dê um coração puro, transformado. Me dê um coração puro e renova. Ele está pedindo um renovo. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem pedido isso para Deus? Você tem pedido um renovo para Deus? Ou você está vivendo no conformismo? Louvado seja o nome do Senhor. Ou você está vivendo de aparência na presença de Deus? Você tem pedido esse coração novo para Deus? E renova dentro de mim um espírito. Olha, ele não sentia mais a alegria do Espírito Santo. Ele não sentia mais o prazer de estar na presença de Deus, como muitas pessoas hoje vivem. Louvado seja o nome do Senhor. Existem pessoas hoje, meus irmãos, que ainda estão dentro da igreja por misericórdia de Deus, mas que não sente mais a alegria do Espírito Santo. Da mesma forma, na mesma condição que estava vivendo o salmista. Louvado seja Deus. Então, ele pergunta a Deus, ele faz esta oração a Deus, pedindo a Deus que criasse dentro dele um coração puro e renovasse dentro dele um espírito inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. O espírito que o salmista estava querendo que renovasse era a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque ele já não mais sentia a alegria do Espírito Santo na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Olha a oração do salmista. Então, meus queridos, o salmista estava vivendo esta necessidade. E por isso ele faz essa oração e começa a relatar a Deus a necessidade em que ele estava sentindo da presença do Espírito Santo na vida dele. Porque ele não mais sentia a alegria do Espírito Santo. Então, meus queridos e amados irmãos, perceba a oração do salmista, que ele pede para Deus criar um coração puro, renovar dentro dele um espírito inabalável. Por quê? Porque ele já não sentia mais a alegria do Espírito Santo, ele não sentia mais a presença do Espírito Santo, e nem o cristão pode permanecer de pé sem a presença do Espírito Santo, sem ter um relacionamento profundo com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele pede que o Senhor renovasse nele um espírito inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá, queridos. Não tem como viver de aparência na presença de Deus. Não tem como permanecer na presença de Deus e continuar servindo o mundo. Não tem como continuar na presença de Deus dando à luz o pecado. Não tem como. Louvado seja o nome do Senhor.
Por isso que já lhe disse que muitas pessoas acumulam muitas coisas no coração e acabam não resistindo. Louvado seja Deus. E acabam não resistindo. Então o salmista faz esses pedidos aqui a Deus. Por quê? Ele reconhece que ele era dependente, necessitado, carente da presença de Deus. Será que nós estamos tendo essa mesma atitude? Entender que sozinho nós não vamos chegar a lugar algum? Entender que nós necessitamos da presença de Deus? Entender que nós sem Deus não chegamos a lugar algum? Então é necessário, é preciso que nós nos humilhamos, reconhecemos as nossas fragilidades, reconhecemos os nossos erros e clamamos a Deus urgentemente pela uma renovação espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. No verso de número 11, o salmista diz o seguinte: não me repudie da tua presença, não me repudie, não me lance fora da tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Não me retire o teu Espírito Santo. Não me retire o teu Espírito Santo. Isso aqui são palavras do salmista. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é porque nós somos cristãos, meus irmãos, que nós não passamos momentos difíceis na nossa vida. Não é porque somos cristãos que somos autossuficientes para resistir às tentações se nós não estivermos aos pés do Senhor. Não é porque somos cristãos, louvado seja Deus, que nós somos super-homens, não senhores. Nós somos necessitados, nós somos carentes, nós precisamos de Deus, precisamos que o Senhor nos ajude. Então você e eu que ainda está de pé, não deixe de orar, não deixe de pedir renovação. Louvado seja o nome do Senhor. Como já lhe disse, volto a repetir para encerrar esta mensagem. Há um silêncio na igreja. Há um silêncio total no meio do povo de Deus. O povo de Deus perdeu o ânimo. O povo de Deus perdeu, louvado seja o nome do Senhor, o desejo de exaltar e de adorar o seu Deus. Então precisamos clamar urgentemente, pedir urgentemente o socorro ao Senhor. Quero deixar esta mensagem, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, toda a sua família, e peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Que Deus te abençoe e que te guarde poderosamente.